a presença do Espírito Santo. Ele quer manifestar sobre nós, manifestar a sua presença. Glória a Deus. Feche os teus olhos, medita nesta canção, ouça o Espírito Santo falando com você aqui neste lugar. O Espírito Santo falando comigo e com você. Te adoramos, Jesus, nesta casa. Queremos oferecer ao Senhor, Pai, a nossa adoração. Queremos oferecer ao Senhor nosso cântico. Queremos oferecer ao Senhor, Pai, este momento de adoração. Pela fé eu contemplo, não é para nós, mas é para o Senhor. Templo, venha sobre nós, Jesus. Venha sobre os teus filhos, sobre o teu povo. Com olhar de amor, vem sobre nós, com olhar do Senhor, e nos alcança nesta noite. Si. Nos alcança, Senhor, alcança-nos, ó Pai. Pela fé eu contemplo, no meio do templo, Jesus passeando. O teu Senhor, a adoração é para ti, ó Pai. E no seu resplendor, aleluia, com o brilho do sol envolvendo a mim, o homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não há outra, é Jesus. Ele está perguntando onde fica a sua dor, porque tu choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida é mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, duvido teus prantos, que tu choras calado. Oferecemos a ti, Pai, é para o Senhor. Poderoso ele é, tudo pode fazer, é abrir teu coração. Tira o enfado, tira a tristeza. O homem de branco, tira, meu Pai, o ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outra, é Jesus. Venha sobre nós, Pai. Ele está perguntando sobre os teus filhos nesta onde noite, fica a tua Pai. dor, Fortalece. porque tu choras tanto. Precisamos da ajuda do Senhor, Pai. Ele quer te alegrar, precisamos da força, tua vida mudar, é para ti, ó Pai. meu amado irmão. Quantas vezes estamos cansados, Pai, tristes. Ele está bem ao teu lado, mas alegra o nosso coração, ouvindo teu pranto, que tu choras calado. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abrir seu coração. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outra, é Jesus. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Vem sobre os teus
tô sentindo. Vem sobre a tua igreja. Ele está passeando. É grande o calor. Tira o cansaço, Jesus. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que Ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. Levante as mãos, feche os olhos. Vamos orar, continua adorando o Senhor nosso Deus e eterno Pai. Ó Deus, estamos aqui para buscar a Tua presença, Pai. Estamos aqui para encontrar o Senhor, Pai. Ó Deus, queremos pedir agora. Ó Deus, olha dos altos céus para nós. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros, Pai. Quantas vezes estamos, ó Deus, passando por aflições, quantas vezes estamos abalados de forma emocional, quantas vezes estamos abalados, ó Deus, até mesmo espiritualmente, com situações que vêm, Pai, diante de nós, mas nós estamos aqui para pedir o socorro, estamos aqui para pedir a misericórdia do Senhor, estamos aqui para que o Senhor possa se compadecer de nós, Pai, porque a adoração não é para nós, o louvor não é para nós, mas é para o Senhor, como a Tua palavra diz. Não a nós, mas ao Teu nome damos glória. Nós Te exaltamos. Vai limpando o nosso coração, Pai. Quantas vezes estamos tão preocupados, quantas vezes estamos tão desconcentrados quando se trata da Tua presença, Pai. Quantas vezes estamos aqui, mas o nosso foco está no outro lugar. Nos perdoa, Pai. Quantas vezes os nossos corações estão carregando algum tipo de idolatria, algum tipo de preocupação, Pai, que rouba o que é do Senhor, que está roubando a adoração que é para o Senhor, Pai. Halai kamanda rabasui defai. Deus, olha para dentro de nós. Começa pela minha vida, Senhor. Começa por mim nesta noite. Toca em nossas vidas aqui neste lugar, Pai. Queremos sentir ao Senhor verdadeiramente em nossa vida. Queremos, Pai, sentir o Senhor verdadeiramente em nossos corações. Quantas vezes, Pai, estamos tão sobrecarregados, estamos tão preocupados, ó Deus. Quantas vezes estamos, Pai, ó Deus, tão atarefados, que não temos tempo de parar para ouvir o Senhor. Não temos tempo, ó Pai, de parar um momento para ser ministrado pelo Teu Espírito Santo. Quantas vezes, ó Deus, durante o dia nós ignoramos a Tua voz. Quantas vezes, ó Pai, durante o dia o Senhor quer falar conosco, durante a nossa noite, durante o culto, e quantas vezes estamos tão desconcentrados, Pai, mas olha para dentro de nós e nos perdoa, Pai. Olha para dentro de nós e nos purifica, nos traz de volta para a adoração, Pai, nos traz de volta para o santuário, nos traz de volta como verdadeiro adorador que Te adora em espírito e em verdade. Alai kamandarabastui faisei, Elai kamandarabastui calabastei. Ó Deus, nos perdoa, Pai. E aqui nós pedimos perdão ao Senhor por esta falha, Deus. Quantas vezes estamos longe, Pai, até estamos aqui, mas o nosso coração está longe da Tua presença.
Ó Deus, tudo é feito na tua presença. Andamos na tua presença, vivemos diante da tua presença. Queremos viver diante da tua presença, Pai. Queremos andar verdadeiramente em relacionamento com o Senhor, Pai. Alai kamandarabastui kefai. Elei me andara sui calabastei. Elei me andova sui calabastei. Nos perdoa, Pai. Me perdoa, Deus. Quantas vezes, Pai, estamos desligados, até mesmo estando no lugar da adoração, Pai. Mas nós se arrependemos aqui agora. Nós se arrependemos da nossa conduta, Deus, do nosso comportamento, Pai. E venha sobre nós nesta noite, Jesus. Venha sobre nós, Pai. Venha sobre a tua igreja, venha sobre mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, abra aí a tua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, o verso de número 14. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. O Evangelho segundo escreveu, irmãos, aí São Mateus, capítulo 5 e o verso de número 14, é a palavra de Deus, vai ser ministrada neste texto, e eu quero ler com a igreja. Quem encontrou, diga amém. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do arqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estais nos céus. Levante as mãos. Santo Deus e eterno Senhor, fala conosco neste lugar, Pai. Direciona, ó Deus, a minha fala. Começa ministrando primeiro a minha pessoa, Pai. Fala comigo. Ó Deus, se o Senhor tiver de falar com alguém neste lugar, fala, Deus, conosco. Começa por nós, Pai. Direciona nossas vidas em nome de Jesus. Pode tomar o assento e que o eterno Deus fale ao teu coração. Queridos e amados irmãos, a palavra de hoje está baseada em Mateus 5, verso 14, aonde Jesus, ele usa aqui a figura da luz para mostrar aos seus discípulos que os discípulos, eles são a luz do mundo. Jesus, ele coloca dois sois aqui neste texto. Primeiro, ele diz que os discípulos são o sal da terra, e o sal, ele não poderia ser insípido, porque se ele fosse insípido, ele não conseguiria salgar, e ele não serviria para nada, a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. O segundo sois que Jesus usa para os discípulos é: vós sois a luz do mundo. Ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada. Não tem como esconder uma cidade construída sobre uma montanha, porque todos vão ver, todos vão visualizar. E no 15 ele diz que não se acende a candeia para se colocar debaixo do arqueire, ou seja, não se acende uma lamparina com o propósito de esconder, mas o propósito de acender uma candeia é colocar ela no velador,
para que ela ilumine a casa, para que ela ilumine todos que estão na casa. Você que já foi do interior, você sabe, igreja, quando se acendia uma candeia, se acendia uma lamparina, se colocava ela em uma parte alta, uma taubinha que tinha na parede, que era chamada de velador. Para quê? Para iluminar todos que entrassem naquela casa. Jesus também está nos dizendo aqui, no verso de número 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Jesus, quando ele diz para os discípulos que eles eram o sal da terra e a luz do mundo, Jesus estava mostrando aos seus discípulos que eles eram testemunha peculiar da sua pessoa. Então eles deveriam levar uma vida de boas obras, dando um bom exemplo. Então ele usa aqui a figura do sal e a figura da luz. O sal ele serve para salgar e a luz serve para iluminar. Mas a palavra de hoje está baseada apenas no verso de número 14. Vós sois a luz do mundo. Jesus, ao falar aos discípulos, Jesus estava sendo enfático para que os discípulos entendessem que eles eram a luz do mundo. Ou seja, a luz, ela vem para iluminar. Qual é o objetivo da luz? Resplandecer. Então, existe vários tipos de luz, existe diferentes tipos de iluminação. A primeira luz é a luz cósmica, que está em Gênesis capítulo 1, o verso de número 5. A segunda luz que existe é a luz solar, que também está em Jeremias capítulo 31, o verso de número 35. A terceira luz que existe é a luz artificial. Quantas pessoas usam uma luz artificial para trazer uma organização, fazer um enfeite? Mateus capítulo 25, verso de número 6. A quarto tipo de luz é a luz espiritual. Essa luz espiritual é a luz do Senhor, é a luz de Deus. Por quê? Porque a luz de Deus é uma luz espiritual, como está no Salmo de número 4 e o verso de número 6. Eu quero ler com a igreja para nós começar entendendo sobre esta luz espiritual. Essa luz espiritual, ela é a luz de Deus e ela é a luz divina. Abra aí as vossas Bíblias, por gentileza, no Salmo 4, o verso de número 6. Diz assim: e muitos diziam: quem nos mostrará o bem? O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, o salmista está falando dessa luz espiritual, que é a luz do rosto do Senhor, a luz de Deus, a luz divina. Também em Isaías capítulo 42, o verso de número 6, vai falar também dessa luz espiritual, dessa luz divina, dessa luz de Deus. Vamos ler comigo Isaías capítulo 42, o verso de número 6. Diz assim a palavra: eu o Senhor te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança dos povos e para a luz dos gentios. Essa é a luz divina, é a luz espiritual. Também nós temos o terceiro texto, que é 2 Coríntios capítulo 4, o verso 4 até o verso de número 6. Agora,
a luz, ela tem diferentes utilidades. Quais são as utilidades da luz? Segundo a Bíblia, a luz, ela separa. Se você pegar Gênesis capítulo 1, o verso de número 14, você vai perceber que quando Deus ele criou os céus e a terra, Deus disse: haja luz, e houve luz, e houve separação entre a luz e as trevas. Então a luz, ela separa, houve separação. Vamos ler comigo Gênesis capítulo 1, o verso de número 14, diz assim: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, para dia e ano. Quando Deus faz os luminares, Deus ele faz separação. Ele faz um para governar o dia e faz o outro para governar a noite. Então a luz, ela separa. Você também vai perceber isso em Êxodo capítulo 10. Abra aí a vossa Bíblia. Êxodo capítulo 10, o verso de número 23. Êxodo capítulo 10, o verso de número 23. Diz assim: e não viu um a outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Essa nona praga aqui, irmão, que veio sobre o Egito, foi a praga da escuridão. Não havia luz na casa dos egípcios, mas lá na casa do povo de Deus, dos israelitas, do povo hebreu, havia luz. Então isso significa que a luz separa. Deus ele faz essa separação entre a luz e as trevas. Também a luz, ela ilumina. Qual é o propósito da luz? Iluminar. Deus ele criou a luz para trazer iluminação, para ela iluminar, para ela esclarecer. Lê comigo Gênesis capítulo 1, verso de número 15: e seja para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra, e assim se foi. Então Deus criou o sol para iluminar a terra, também criou a lua para iluminar a noite. Então a luz também ela sinaliza. A luz é um tipo de sinal. Verso de número 14 de Gênesis, Gênesis capítulo 1: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais. Olha a palavra, seja eles para sinais. Então a luz ela sinaliza, irmão. A luz ela sinaliza. Então você vai perceber também que a luz ela governa. Segundo a Bíblia, a luz vem para governar. Por isso que aonde a luz se manifesta, as trevas é dissipada. Onde a luz aparece, as trevas não existem. Por quê? Porque onde a luz aparece, a luz governa. Em Gênesis capítulo 1, o verso 16: e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então, segundo a Bíblia, irmão, segundo a palavra, o sol é maior e a lua é menor. Então quem está afirmando isso? Palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. Agora, para nós entender a natureza da luz espiritual, irmão, qual é a natureza da luz espiritual? A luz, ela é permanente. A luz de Deus, ela é permanente. Se nós somos a luz do mundo, se nós refletimos a luz de Cristo em nossa vida, essa luz ela não pode ser momentânea.
Essa luz não pode brilhar em nossa vida por momento, ela tem que ser uma luz permanente. Nós temos que refletir esta luz, as boas atitudes que Cristo, Ele praticou, nós também praticamos como exemplo, porque o nosso maior exemplo é Cristo Jesus, porque o maior exemplo de Paulo era Cristo. Paulo vai dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o exemplo que nós devemos imitar é Cristo. Claro que muitas das vezes nós tomamos alguém, o nosso líder, ou a nossa líder, ou o nosso professor de escola bíblica como exemplo, mas o nosso maior exemplo tem que ser Cristo Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Nós devemos seguir as suas atitudes e as suas pisadas. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo agora. Eu vou precisar que os irmãos acompanhem comigo. Jó, capítulo 18. Jó, capítulo 18, o verso de número 5. Jó, capítulo 18, verso 5. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu fogo não resplandecerá. Então, a luz do ímpio, ela é uma luz passageira, é uma luz momentânea. Por isso que a palavra diz aqui, na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu fogo não resplandecerá. Então a luz do ímpio, ela é momentânea, a luz do ímpio se apaga. As atitudes do ímpio, por mais que ele cometa, ele tome atitudes, muitas vezes para mostrar que é uma pessoa boa, que é alguém bom, que faz bondade, mas aquela luz, aquela atitude, aquele comportamento, muitas das vezes é momentâneo, é passageiro. Então a luz do ímpio se apaga, conforme a palavra de Deus aqui. Eu quero também ler com a igreja o segundo versículo, que é Isaías capítulo 60, o verso de número 20. Isaías, o capítulo 60 e o verso de número 20. Diz assim o verso de número 20: nunca mais se porá o teu sol, e nem a tua lua migrará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Olha que a palavra diz. Então a luz, irmãos, a luz divina, ela é permanente, ela tem que permanecer em nossa vida. Também em Isaías 60, verso 1, olha que a palavra diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então a luz de Cristo, ela tem que brilhar em nossa vida. As nossas atitudes, ela tem que sobressair com a atitude de um cristão. Claro que isso é desafiador, irmão, porque nós estamos diante de um mundo, que ele é acusatório, ele acusa. Tudo que nós fazemos pode ser motivo de acusação. Se nós tomarmos algum tipo de comportamento que é fora da palavra de Deus, da orientação bíblica, nós corremos o risco de ser acusado por alguém. Sim ou não? Enquanto nós estivermos sobre a terra, devemos ter muito cuidado, porque é um desafio. Todos os dias a gente vai ter que escolher que a luz de Cristo, a luz de Deus, ela brilha em nossa vida, porque somos a luz do mundo. A luz, irmãos, ela é divina. Eu quero que você abra aí a tua Bíblia comigo. Eu vou precisar que nós leiamos. Acompanhe aí comigo, igreja. Primeira epístola de João, capítulo 1, o verso de número 5. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1 e o verso de número 5. A luz, ela é divina. Olha só,
esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então vamos ler de novo. Olha o que o discípulo diz: esta é a mensagem que dele ouvimos, e esta mesma mensagem vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então nós entendemos nessa palavra que Deus, ele é luz, e não existe em Deus treva nenhuma. Não existe em Deus escuridão, escuridade, porque Deus é luz e nele não existe treva nenhuma, irmão. Agora, eu quero que a igreja acompanhe comigo. Irmãos, essa luz, ela nos é dada, ela nos é outorgada a nós, porque Jesus, ele deu esta luz para também refletir sobre os discípulos. Por isso que ele disse: vós sois a luz do mundo, porque a luz dele tem que refletir na vida dos discípulos. A luz de Deus tem que refletir em nossa vida. A luz de Deus, ela é refletida em nós, ela é refletida em nossa vida. E eu quero que a igreja leia comigo no Salmo 118, o verso de número 27. O Salmo 118, o verso de número 27. Olha só que a palavra de Deus fala para nós. Salmo 118, verso 27. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima com cordas até as pontas do altar. E olha só o que o 27 diz: Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Então a luz, irmãos, ela nos é dada, nos é outorgada para nós. Porque antigamente nós vivíamos na luz? Não. Antigamente nós vivíamos em trevas. Antigamente nós vivíamos na escuridão. Antigamente as nossas obras, o que nós fazia era escondido, ninguém notava. A gente poderia fumar e ninguém apontava para nós. A gente mentia e ninguém chamava nós de mentiroso. Nós enganava e ninguém chamava nós de enganador. Mas uma vez que nós vemos para a luz, uma vez que o homem vem para a luz, irmãos, que a luz ela começa a iluminar, as mais obras dos homens vão ser notadas. As mais obras dos homens vão ser percebidas, porque aquelas atitudes que era escondida, agora serão manifestas. É por isso que a palavra diz que as obras escondidas na luz, elas são manifestas. Por que tem pessoas que muitas das vezes ela vem para a igreja e ela ouve uma palavra de confronto, a gente começa a falar sobre o pecado, sobre os maus comportamentos, ela se sente agredida. Por quê? Porque o que ela fazia lá nas trevas, ninguém apontava, mas uma vez que vem para a luz, as obras mal é manifesta. As obras mal, elas são reveladas pela luz, porque a luz vai mostrar que a mentira é pecado, a luz vai mostrar que enganar é errado, a luz vai mostrar que adulterar é errado, a luz vai mostrar que aquele que mente é mentiroso, a luz vai mostrar que aquele que engana é enganador, a luz vai mostrar que aquele que rouba é ladrão. É por isso que muitas pessoas não querem vir, porque uma vez que vem, a luz vai mostrar as suas más obras. Quem compreende, levante as mãos. E olha só, irmãos, a luz, ela é uma luz regeneradora, ela vem para regenerar a nossa vida. A luz de Deus, irmãos, ela vem para regenerar o homem, regenerar a mulher. Qual é o propósito disso? Fazer de nós uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova pessoa. Qual é o propósito? Que Deus transforme a nossa vida, que nós não tenhamos mais aquele comportamento que nós tínhamos quando nós éramos trevas, porque agora nós somos luz no Senhor.
E eu quero ler com a igreja. Abra aí a tua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo 5, e o verso de número 8. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Então o que é que nós entendemos aqui nessa palavra aos Efésios capítulo 5, o verso de número 8? O escritor aos Efésios está dizendo que antigamente nós era trevas, mas agora nós somos trevas? Não, agora nós somos luz no Senhor. E já que nós somos luz no Senhor, nós devemos andar como filhos da luz. O filho da luz, irmãos, ele anda enganando alguém? O filho da luz, ele anda cumprindo os desejos da carne, a imoralidade, o pecado, a lascívia, o engano. Os filhos da luz, eles não cometem mais, eles não cumprem mais as concupiscências da sua carne, porque agora eles andam em novidade de vida. Agora, igreja, nós somos o que? Filhos da luz. E se eu sou filho da luz, eu tenho que refletir o que? A luz de Deus. A luz de Deus tem que ser refletida em nossa vida. Claro que isso vai ser um desafio grande, porque aquela natureza velha, tem hora que ela vai querer reinar. Aquela natureza velha, aqueles comportamentos velhos, eles vão querer predominar. Mas eu preciso entender que agora eu não sou mais treva, agora eu sou luz no Senhor. E eu tenho que andar como filho da luz. Então o que acontece aqui, irmão? Quando a luz ela reina em nossa vida, o que acontece? Nós somos regenerados, somos transformados, somos moldados pelo Senhor. E eu quero ler com vocês aqui o segundo versículo. Abra aí a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, está bem pertinho aí. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o verso também de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso também de número 5. Porque todos vós sois filhos da luz e o filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Agora olha aqui para mim, irmãos. O que é que nós aprendemos aqui? O que é que nós aprendemos aqui, neste contexto aqui? Que todos nós somos filhos da luz, filhos do dia, e nós não somos da noite nem das trevas. Você já percebeu que antigamente, como nós éramos trevas, a gente passava a noite toda aí fazendo o que desagradava a vontade de Deus? Quem lembra? Era a noite toda, né, irmão? Era a noite toda e ninguém reclamava. Isso, ainda queria mais. Por quê? Porque era filho da noite, era filho das trevas, irmão. A pessoa nem se preocupava em dormir, era ou não era? Estava nem aí. A pessoa nem se preocupava, irmão, em tirar um sono tranquilo. Ela queria era curtir. Quando chegava a noite, no mar que chega a noite, já preparava as coisas, preparava a roupa, preparava tudo para quê? Eu vou curtir, né? Vou passar a noite na noitada, porque é filho das trevas. Porque uma vez, irmãos, que nós se tornamos luz, agora nós somos filho do dia. Nós somos filho do dia, nós amamos o dia. Quem está comigo diga glória a Deus. Sim ou não? Porque a noite agora para nós é o quê? Para nós dormir, para nós repousar, né? Ir para a vigília, sim ou não? Não é mais para estar na noitada, não. Porque agora nós somos filho do dia e não filho da noite, e não filho das trevas. E não é eu que estou falando, irmão, é a palavra, é a Bíblia Sagrada que está falando ao nosso coração. Irmãos, o nosso compromisso agora qual é? É com a luz.
O nosso compromisso agora não é mais com as trevas, não é mais com a escuridão, não é mais com aqueles comportamentos, com aquelas atitudes que desagradam ao Senhor. Antigamente alguém irritava para nós, a gente enchia a boca e chamava um palavrão maior do que nós. Era ou não era? Era. Porque nós éramos o quê? Filho das trevas. Agora nós somos filho da luz. E não é o palavrão agora que predomina a nossa boca, agora é o glória a Deus, é o aleluia, é a glorificação a Deus. Agora o que predomina a nossa boca é o sangue de Jesus tem poder, é o que predomina a nossa boca, não mais aquele palavrão, irmão, de trevas, aquele comportamento de trevas que antigamente predominava nossas atitudes, o nosso comportamento. Devemos andar na luz. O crente, irmão, o servo de Deus, nós cristãos, devemos andar aonde, pastor? Na luz. Abra a tua Bíblia comigo, no Salmo 89. Vamos para o Salmo novamente. O Salmo 89, o verso de número 15. 89, o verso 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, e andará o Senhor na luz da tua face. Agora nós andamos na luz, vivemos na luz de Deus, irmãos. O que nós falamos agora é uma fala na luz. O pensamento agora, ele reflete a luz do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo vai orientar que há um padrão de pensamento. Qual é? Tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, tudo que é agradável, nisso pensar, nisso ocupe o vosso pensamento. Porque a nossa mente não é mais um latão de lixo, que tudo que era ruim nós pensava, né? Que a gente não valia nada, que a gente nasceu para sofrer, era só coisa ruim, era só lixão mesmo. Mas agora não há um padrão de pensamento. Devemos pensar tudo que é santo, é perfeito, honesto, nisso deve ocupar a nossa mente. Porque até o nosso pensamento é para agradar a Deus. Eu quero ler o segundo versículo com a igreja, que é Isaías. Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 2, o verso de número 5. Vamos ler comigo. Glória a Deus. Isaías capítulo 2, o verso, irmãos, de número 5, diz assim, ó: E vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. E qual é o convite de Deus para nós, irmãos? Que nós andemos na luz do Senhor. Deus, você não vai ver Deus nos convidando para nós andar em trevas, nós andar em escuridade, ter comportamento que desagrada a Ele. O convite agora vai ser para nós andar na luz do Senhor, refletindo a luz do Senhor. É por isso que a palavra está dizendo em Mateus 5,14, Jesus dizendo que vós sois a luz dos meus discípulos, reflete a luz de Deus. O discípulo reflete a luz de Deus. Irmãos, devemos estar na luz, não só andar, nós andamos, mas nós estamos também na luz. Abra a tua Bíblia comigo aí, por gentileza, na primeira epístola de João, capítulo 3, o verso de número 9. Vamos ver aqui o que o apóstolo João fala para nós aqui na sua epístola. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, o verso aqui de número 9. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus.
Então, estar na luz é exatamente isso, não cometer mais pecado, porque aquele que é nascido de Deus, aquele que reflete a luz, ele não peca mais. Claro, irmão, que o pecado ele vai continuar batendo na nossa porta, mas agora nós temos uma condição de nós dizer não para o pecado, porque agora nós somos o quê? Estamos na luz. Não só andamos, mas estamos na luz de Deus. Terceiro, devemos vestir as armas da luz. Existem armas da luz? Existe. Assim como existem as armas das trevas, existem as armas da luz. Porque primeiro, o apóstolo Paulo vai definir que nós temos uma luta, nós temos uma batalha. E a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas ela é contra os demônios, ela é contra os principados, é contra as forças espirituais. E para vencer esses demônios, devemos nos vestir com as armas da luz, para que nós vença essas forças espirituais. Igreja, vamos ler comigo Romanos capítulo 13, o verso de número 12. Abra aí a tua Bíblia comigo, Romanos capítulo 13 e o verso de número 12. A noite é passada, o dia é chegado, e rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos com as armas da luz. Então, como é que nós vencemos essa batalha espiritual contra demônios? Nos vestindo-nos com as armas da luz, irmãos. Nós teremos capacidade de vencer todas essas forças espirituais. Agora, existe aqui também, irmão, uma simbologia da luz na forma da igreja. Primeiro, a igreja ela separa, sim ou não? A igreja ela separa. A igreja ela sinaliza, a igreja ilumina e a igreja governa. Agora, como poderemos ser a luz do mundo? Pastor, como é que eu posso, segundo a Bíblia, ser a luz do mundo? Como é que eu consigo? Pela palavra de Deus, porque a bússola é a palavra. Não tem como eu ser a luz do mundo sem me orientar pela palavra, irmão. Abra comigo aí a tua Bíblia no Salmo 119, o verso de número 105. Vamos perceber aqui que é por meio da palavra, porque sem a palavra não tem como nós sermos a luz do mundo. O Salmo 119, o verso 105. Olha que a palavra coloca aqui para nós, irmãos. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O salmista está dizendo que a palavra é uma lâmpada para iluminar os seus pés. Você que já morou no interior, quando você ia naquele caminho escuro, que você ia caminhando, você pegava a lamparina, aonde é que você focava? Em cima? Não, você focava nos pés, para iluminar, para você não topar, não pisar na lama, não escorregar. Quando você ia carregando ali a candeia, a lamparina, você colocava ela na frente, para iluminando. A mesma coisa é o que o salmista está dizendo aqui. A tua palavra é luz para iluminar os meus pés. Para quê? Para que eu não caia, para que eu não erre. E também a palavra aqui, irmãos, é o que? Ela é luz para o caminho. Então, sem a palavra de Deus, o nosso caminho não consegue ser iluminado. Por isso que toda decisão que a gente vai tomar na nossa vida tem que ser iluminada pela palavra, tem que ser direcionada pela palavra de Deus. Segundo, como poderemos ser a luz do mundo? Pela presença de Deus. Irmão, nós não andamos na presença, nós estamos na presença. Em tudo que nós fizemos, nós estamos na presença.
Você não está na presença de Deus simplesmente no momento que você está na igreja, não. Aonde você está na presença. Em casa, você está na presença. Quando você vem para a igreja, você está na presença. Quando você vai para o trabalho, você está na presença de Deus. Nós não entramos na presença, nós estamos na presença de Deus. Quem consegue entender isso aqui? Eu não estou na presença de Deus simplesmente quando eu estou aqui, irmão. Eu estou em casa, mas eu estou na presença de Deus. Você está no trabalho, você está na presença de Deus. Eu quero ler comigo, com a igreja, o Salmo 27. Abre aí a tua Bíblia no Salmo 27, o verso de número 1. Salmo 27, o verso de número 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olha o que o salmista está dizendo. O Senhor quer para ele? Ele é a minha luz. Por isso que o salmista diz que o Senhor, além de ser a sua luz, é a sua salvação. Porque se Ele é a minha luz, Ele me salva. Se Ele é a minha luz, eu estou salvo. Eu estou vivendo essa plena salvação que é oferecida por Ele. Como eu posso ser a luz do mundo, pastor? Pelo testemunho. Porque os discípulos de Cristo foram chamados para ser testemunha de Cristo. Eles iam testemunhar. Filipenses capítulo 2, o verso de número 15. Eu quero ler com a igreja. Filipenses capítulo 2, o verso de número 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, ou como luz do mundo. Então nós temos que resplandecer, nós temos que ser irrepreensível e sincero. O que seria alguém irrepreensível? Alguém sabe me dizer? Você consegue me dizer o que é alguém irrepreensível? Alguém que não sofre repreensão, alguém que é sincero. E a palavra coloca aqui, para que sejais o que? Irrepreensível, sinceros, filho de Deus, inculpáveis. Que alguém possa olhar para nós e não venha nos culpar. Alguém olhar para nós e não venha se escandalizar por meio de nós. Porque alguém, se nós der mau testemunho, alguém pode se escandalizar por meio de nós. Sim ou não? Olha que a palavra coloca mais. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luz no mundo. Nós temos que resplandecer como luz no mundo. Eu sei, irmão, que tem hora que a gente comete falha, eu também cometo. Mas a gente tem que procurar cada dia também ser a luz no Senhor. Nós se estressamos, nós se irritamos, né? Mas a gente procura se consertar em Deus. Procura refletir essa luz em Deus. Somos luz do mundo pela proclamação. Eu quero ler com a igreja agora. Abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Já estou concluindo, igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e o verso de número 23. Diz assim: e isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, e devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Qual é o propósito de Jesus ter morrido e ressuscitado? Para anunciar a luz, irmãos. Ele é a luz. Se Ele é a luz, nós também somos a luz. Refletimos a sua luz em nossa vida. Agora, para nós concluir a palavra aqui nesta noite,
A influência da igreja como luz. A igreja, quando eu falo da igreja, eu não estou falando do prédio, eu estou falando do povo que serve a Deus, do povo que reflete a luz de Deus. Porque esse prédio aqui, irmão, não reflete a luz não, mas nós refletimos. Porque o prédio não tem atitude, mas nós temos. O prédio não mente, né? O prédio não engana ninguém, porque primeiro ele nem se move, mas nós temos que ter cuidado com isso. Devemos influenciar, irmão, a nossa família. Gênesis capítulo 18, o verso de número 19. Eu quero ler com a igreja bem rápido. Gênesis, o capítulo 18 e o verso de número 19. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois deles, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, irmãos. Então, nós temos que influenciar a nossa família, devemos influenciar a nossa igreja. Eu quero dar uma orientação, aqui não tem, mas pode alguém estar assistindo, vai assistir. Se você for novo convertido na igreja, você tem que se espelhar naquele crente fiel. Porque um novo convertido chega, em vez de ele se espelhar naquele crente que é fiel, que é honesto, que é verdadeiro, que obedece a palavra, ele vai se espelhar naquele que é desobediente. Porque aquele crente que é desobediente foi uma influência mal para aquela pessoa dentro da igreja. E a gente precisa ser uma influência para a nossa igreja, irmão. Uma influência. Paulo foi uma grande influência na vida de Timóteo. Foi ou não foi? Foi. Então nós temos que ser uma boa influência para a nossa igreja. Será que as pessoas, irmãos, quando elas olham para nós, porque isso aqui não tem a ver só com o local não, só com o pastor e com a família do pastor não, tem a ver conosco, porque nós somos a luz. Será que nós estamos influenciando a nossa família para vir para a casa de Deus, irmão? Será que lá na nossa mesa do almoço, qual é o assunto lá? É só a vida do pastor, será? Porque tem casa de crente, irmão, que no almoço dele, da casa dele, e a maioria de crente que faz isso, olha aqui para mim, a maioria dos filhos não são crentes, aí o almoço lá, a falácia é só a vida do pastor. Como é que esses meninos vão vir para a igreja? Você pode pregar para eles, irmão, você pode falar de Jesus para eles, mas eles vão refletir. Eu não vou para a igreja da minha mãe, que quando ela chega aqui, ela só fala mal do pastor dela. Eu vou fazer o que lá naquela igreja? Você está entendendo, irmão, como é sério? Amém? E eu quero ensinar uma coisa aqui: assuntos da igreja não leve para a mesa, para a sua mesa, para a mesa da sua família. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Que tem pessoa que ele tem uma demanda com a igreja, ou com o pastor, com o irmão, aí ele expõe lá na mesa, diante de pessoas que não é crente, diante de filhos que não é crente, aí eles ouvem você com esse comportamento, e diz assim: se ela tem capacidade de falar mal da irmã lá, que ora com ela, não vou não. Você está entendendo que a gente não está conseguindo influenciar? Devemos influenciar a nossa cidade. Se a gente não consegue influenciar a família, a igreja, a gente vai influenciar a cidade? Não. Vai? Não. Devemos influenciar a sociedade, mas para isso devemos ter exemplo, irmão, senão não vamos conseguir não. Devemos influenciar todo mundo. Agora é assim, aqui ó, essa última parte aqui é como se fosse uma escada, né? Uma fase. Ó, primeiro família, igreja, cidade, sociedade e o mundo. Agora imagina comigo, se eu não consigo, irmão, você que é uma mulher de Deus,
que é crente, o marido não é. Se você não está conseguindo influenciar o marido, você vai conseguir influenciar a igreja, a cidade, a sociedade e o mundo? Você está vendo como é sério, irmão? Devemos ter muito cuidado com isso. Devemos influenciar como luz no Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora, que eu quero orar e concluir o trabalho de Deus aqui nesta noite. Quem recebe a palavra? Quem recebe? Nós somos o que, igreja? Somos a luz do mundo. E a luz, ela não pode ficar escondida. Não se acende uma candeia para esconder, mas para iluminar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer para nós? Se Deus acendeu a nossa vida, se a luz de Deus está em nós, não é para nós viver escondido, mas é para nós refletir essa luz. Refletir essa luz. Senhor nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, Pai Santo, nós recebemos a Tua palavra, Jesus, que foi ministrada ao nosso coração. Eu só peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude, nós refletir a luz no Senhor, Pai, aonde nós estivermos, onde nós estamos se comportando, Pai. Se nós estivermos errando, falhando em nossas atitudes, em nossos comportamentos, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer, para que nós possamos, Pai, refletir a luz do Senhor, porque como a Tua palavra diz, nós somos a luz do mundo. Ó Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Dê uma salva de palma bem alegre. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Pode concluir. Glória a Deus. Irmão, vamos colher aqui dízimos e ofertas